Agora sim. Bom, agora de maneira oficial, boa noite a todos e a todas. Muito bom estar aqui com vocês novamente, né? Na verdade, é minha primeira vez nesse semestre, né? A nossa segunda aula do curso Jesus, a Humanização de Deus. Nós estamos trabalhando o livro do José Maria Castilho e é uma alegria muito grande de nós estarmos aqui reunidos mais uma vez. Bom, e para começar a trabalhar esse capítulo 2 do livro do Castilho, eu só recomendo quem tiver com o celular, eu estou usando slide, né? E eu sei que tem aquele problema de que se você quiser ver o slide, você tem que girar a tela, né, até os slides. Então, só se alguém tiver com o celular, faça isso para poder ver os slides. Então, o Castilho, nesse capítulo que tanto me instigou, e me deixou intrigado com as suas reflexões, ele começa com uma provocação central, né? Vamos dizer assim, que ele vai dizer que não é mais possível fazer cristologia hoje como se fazia há 50 anos atrás. E essa afirmação, à primeira vista, ela pode soar um pouco exagerada ou até desconfortável, de certa forma, mas ela acaba expressando uma mudança profunda no modo como o ser humano contemporâneo, né, dos nossos dias, ele se relaciona com a fé, ele se relaciona com Deus, como ele se relaciona com Jesus. E é importante nós esclarecermos aqui desde o início que não se trata de dizer que Jesus mudou ou que Deus mudou, enfim, né? O que mudou o modo como nós pensamos, o modo como nós interpretamos e damos sentido às nossas certezas religiosas. O Castilho, nesse capítulo 2 ele vai descrever esse momento que nós vivemos como uma verdadeira metamorfose religiosa. Para ele, nós não estamos apenas diante de uma diminuição da prática religiosa institucional, ou que as pessoas vão um pouco à igreja, né, diminuíram a frequência às igrejas, mas para ele nós estamos diante de uma transformação muito mais profunda, uma transformação que, de certa forma, atinge os pressupostos básicos da nossa fé. E esses pressupostos são aquelas ideias que por muito tempo foram consideradas seguras, são aqueles assuntos que para nós são quase indiscutíveis. Para ele, todos esses pressupostos da religião era como um pano de fundo invisível que sustentava toda a experiência religiosa. E nos nossos dias, esse pano de fundo, essa certeza que nós vivíamos por longos anos, ele foi abalado. Para entender melhor isso, nós podemos pensar em um exemplo simples, né? Imagine alguém tentando usar um sistema antigo em um mundo totalmente digitalizado. Por isso que aqui eu trago essa imagem de tentar conectar um iPhone, um iPad a um disquete. Não faz mais sentido, né? Ou você ter aquele Nokia tijolão e você tentar colocar o WhatsApp nele. O- Porque o problema não está necessariamente no conteúdo, mas na forma como ele é transmitido, na forma como que ele é compreendido e absorvido. Algo semelhante a isso acontece com a linguagem religiosa atual. Muitas vezes ela não consegue mais comunicar como ela comunicava. E aqui não é porque a mensagem perdeu o valor, mas porque os códigos de compreensão, os códigos de absorção das pessoas mudaram. E o Castilho, ele tenta explicar por que que hoje é tão difícil nós falarmos de Deus, por que hoje é tão difícil nós falarmos de Jesus é, em relação a como era no passado. E ele vai apontar três mudanças e três situações bem concretas que nos ajudam a entender essa situação. E a primeira ele vai chamar de explosão da informação, ou resumidamente, né, em outras palavras, é a velocidade da informação. Hoje, qualquer pessoa com um celular na mão, ela consegue acessar conteúdos do mundo inteiro em segundos, né?
um exemplo é um jovem que cresce na igreja, hoje ele não escuta mais o seu pastor. E não só um jovem, qualquer um membro em geral, né? Ele tem a opção de ver vídeos no YouTube, ele ouve podcasts, ele tem Instagram, TikTok, ele tem uma gama ali de redes sociais onde ele pode acompanhar pessoas de outras religiões, ele pode acompanhar outros pastores, outras igrejas, eles leem críticas, eles comparam ideias. Se nós pegarmos assim um pouco mais para trás, antes a Igreja Católica no Brasil ela tinha quase o monopólio de explicar o que era Deus. Hoje ela é apenas uma voz entre muitas, principalmente com a ascensão do protestantismo no Brasil. E isso faz com que as pessoas questionem mais e aceitem menos respostas prontas. E é isso que o Castilho vai dizer, que ele vai chamar até de um abalo sísmico, vamos dizer assim. O segundo ponto é a mobilidade humana. Antigamente, muita gente vivia praticamente só com pessoas da mesma cultura, pessoas da mesma fé. Hoje isso muda completamente. Hoje nós trabalhamos com alguém de outra religião. Nós temos amigos que pensam diferente. Nós temos outras formas de viver nas redes sociais. Ah, enfim, é uma mudança, uma transformação na forma como nós geramos relacionamentos com outras pessoas. E isso, esse contato com outras pessoas, esse contato com outras culturas, esse contato com o diferente para nós, gera uma pergunta inevitável. Nós nos questionamos: será que só eu estou certo e todo o resto está errado? Aquilo que antes parecia uma certeza absoluta começa a ser repensado na prática do dia a dia. E o terceiro ponto que ele vai destacar é a presença constante de violência e do sofrimento. É uma violência generalizada que nós vivemos hoje em dia. E para isso a gente precisa só pegar ali, entrar no noticiário, entrar nos sites de notícias, a gente vai ver guerras, nós vamos ver injustiças, nós vamos ver pessoas passando fome, nós vamos ver tragédia acontecendo o tempo todo. E isso, esse acesso a essas informações dolorosas, mexe com a nossa fé. Porque automaticamente o nosso coração grita, a nossa mente grita: onde é que está Deus em tudo isso? Muita gente não deixa de crer, obviamente, mas gera dúvidas no coração. E as pessoas se perguntam, né, como conciliar essa ideia de um Deus bom, um Deus soberano, com um mundo marcado pela dor, né? E o Castilho vai dizer que o resultado dessas três mudanças, né, com essa explosão de informação, com essa mobilidade humana e com essa violência generalizada nos nossos dias e o acesso a todos esses tipos de informação, aquelas certezas religiosas que antes ao nosso coração, à nossa mente pareciam firmes, pareciam inquestionáveis, hoje já não tem mais aquela mesma força. E novamente, não é porque Deus mudou, não é porque Jesus mudou, claro que não, né? Mas porque o mundo mudou. E com ele, as perguntas que as pessoas fazem sobre Deus também mudaram. E aquilo que durante muito tempo foi aceito e empurrado a nossa goela abaixo, sem qualquer tipo de questionamento, hoje se torna objeto de dúvida. Hoje faz com que nós tenhamos sim reflexões, e isso é ótimo. E faz com que nós tenhamos também rejeições, para que nós filtremos aquilo que nós consumimos, aquilo que colocam na nossa cabeça, aquilo que nos ensinam, faz com que nós questionemos: será que realmente isso? Então, essa gama de situações, né, esses abalos que o Castilho chama, ele vai dizer que se nós quisermos falar de Jesus de uma maneira séria, de uma maneira significativa, nós precisamos enfrentar essas questões de frente que no passado eram simplesmente impostas e nós não tínhamos qualquer tipo de questionamento quanto a isso. Então, diante desse cenário, dessas situações, o ponto central do Castilho para o desenvolvimento do livro como um todo, ele vai dizer: olha, nós não podemos mais fazer cristologia
Nós não podemos mais estudar Jesus partindo de respostas prontas, partindo de pressupostos que nos foram impostos lá atrás, pela religião como sistema, não questionado. Nós precisamos começar a questionar, nós precisamos começar a nos perguntar se realmente a forma como nós estudamos Jesus está seguindo por um caminho correto, por um caminho ali segundo os evangelhos diz, estão de acordo com os evangelhos, né? Então é necessário nós começarmos pelas perguntas reais das pessoas. E para isso exige uma mudança de postura. A cristologia ela não pode ser mais um discurso abstrato, né? Os estudos sobre Deus, os estudos aqui, principalmente no nosso caso sobre Jesus, eles não podem ser distantes da experiência concreta da vida. A teologia ela tem que tocar a forma como nós vivemos. Precisa dialogar com a nossa vida, porque estudo por estudo, né, é muito enfado da carne, vamos dizer assim. Então, a cristologia, esses estudos sobre Jesus, eles precisam dialogar com as inquietações contemporâneas, com as crises de sentido que muitas vezes nós temos, e talvez principalmente com as transformações culturais que nós estamos vivendo. E o risco de não assumir essa mudança são muitos. Porque se nós estudarmos só por estudarmos, de forma que não mude a nossa vida, a forma que essa cristologia, esse Jesus Cristo que nós estudamos, não mude a nossa vida, faz com que a fé se torne irrelevante. A linguagem religiosa, ela acaba se tornando incompreensível. Como nós vamos ver aqui, estudar teologia só por estudar faz com que Deus se torne um Deus distante. E a figura de Jesus, então, como Deus, que é o nosso objeto de estudo, pode perder o seu significado para nós hoje. E não é porque Jesus deixou de ser importante, mas porque nós não conseguimos mais comunicar quem realmente esse Jesus é de forma inteligível, de forma que dialogue com o nosso dia a dia, de forma que dialogue com as nossas dores. Por isso, a proposta do Castilho não é simplesmente modernizar a fé, modernizar os estudos teológicos, modernizar a forma como nós estudamos Jesus, ou tornar esses estudos mais, entre aspas, atraente. O que ele está propondo é muito mais profundo e muito mais significativo. Ele está querendo que nós levemos a sério tanto o mundo atual quanto a humanidade de Jesus. O desafio principal talvez seja como falar de Jesus de Nazaré, como nós vimos lá no Pagola, no curso do ano passado, de modo que a sua vida, de modo que a vida desse Jesus, a sua mensagem, a sua humanidade, elas façam sentido no contexto que nós vivemos hoje. Como a mensagem daquele Nazareno lá, naquela época do século I, pode falar comigo ainda hoje? Como que ela pode mudar a minha vida hoje? E essa é a tarefa que o Castilho nos coloca para fazer uma cristologia contemporânea. E a partir dessa tarefa que nós devemos conduzir toda a nossa reflexão ao longo dessa disciplina. Até aqui, ok, pessoal? Vocês estão me conseguindo me acompanhar? Para quem nunca teve aula comigo, eu sou assim, eu projeto slide e eu vou falando e vocês, por favor, podem me interromper a hora que vocês quiserem, pode parar meu raciocínio, surgiu dúvida, quiser acrescentar algum ponto, por favor, fiquem à vontade, ok? Bom, então vamos lá. Bom, e o Castilho ele vai trabalhar num dos pressupostos mais profundos aqui, e ao mesmo tempo é uma desconstrução muito forte para a gente que vem de uma teologia mais clássica, uma teologia mais fundamentalista, perdão. Ele vai dizer que nós não sabemos realmente quem é Deus. E ele começa exatamente aqui porque percebe que grande parte. Deixa eu admitir a Eliane aqui. Eu aceitei, eu não sei se deu certo. Ah, deu certo. Boa noite, Eliane.
Boa Então, noite. retomando aqui, ele vai falar que nós não sabemos quem é Deus. E por que que ele vai partir desse pressuposto para desenvolver os demais tópicos desse capítulo 2? Ele vai dizer que um dos maiores problemas que nós temos ao estudar Jesus Cristo hoje nasce de uma ilusão que nós temos, mas é uma ilusão muito presente. Ele vai dizer que é a ilusão de que nós temos clareza sobre Deus, das certezas que nós temos sobre quem Deus é. Por natureza, né? Obviamente que é um texto acadêmico, teológico, então ele vai partir de uma definição de quem é Deus. Então ele vai falar, olha, esse Deus a quem nós estamos falando aqui é um ser transcendente, ou seja, um Deus que está além da nossa capacidade de conhecer, de compreender, de definir. E sempre que nós tentamos falar de Deus de maneira absoluta, sobre esse Deus, nós falamos como se nós tivéssemos domínio sobre ele. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos correndo um sério risco de transformar esse Deus em algo que cabe dentro da nossa mente. E aqui entra um ponto decisivo, porque Deus não é uma coisa. Deus não é um objeto, Deus não é sequer uma ideia perfeitamente elaborada. Enfim, tudo que nós dizemos sobre Deus, o Castilho vai dizer que é, no, é um esforço limitadíssimo. É como se fosse um balbúcio, né? É uma tentativa humana de expressar aquilo que nos escapa, aquilo que nós, no fundo, não compreendemos. E o Santo Agostinho, ele já trabalhava com isso na tradição cristã. Ele vai afirmar, olha, se você compreendeu plenamente o que é Deus, então, gente, isso não é Deus. Se você está falando que sabe o que é Deus com tanta certeza, com tanta firmeza, então isso que você está definindo não é Deus. Porque sempre deve haver um espaço de mistério desse ser transcendente que não pode ser eliminado. E por que que ele está trabalhando essa ideia de nós não sabemos quem é Deus? Porque o que nós vemos hoje com bastante frequência, né? Basta você entrar nas redes sociais e no YouTube da vida, é o ser humano projetando em Deus aquilo que ele deseja. Em vez de um Deus, né, que nos transforma, né, temos um Deus moldado à nossa imagem. As pessoas elas pegam um Deus e fazem um Deus conforme o seu querer ali, né? Moldam um Deus de acordo, de forma que ele atenda os interesses delas, né? Um Deus que se encaixa nas expectativas, né? Principalmente um Deus de prosperidade, um Deus ali que só abençoa financeiramente e tudo mais. Ou um Deus que funciona como um prestador de serviços espirituais, que está sempre disponível para resolver os problemas individuais. Então as pessoas elas moldam um Deus, elas fazem o Deus de acordo com o que elas acham que é o correto, né? Elas estão moldando, na verdade, um ídolo, né? Uma projeção religiosa do próprio ser humano. E é exatamente isso que o Castilho ele quer provocar quando ele levanta uma pergunta que, de certa forma, parece simples, né? Sobre o que é Deus, mas para nós é totalmente desestabilizadora quando nós paramos para pensar. Porque nós dissemos com todo o nosso coração, né? Nós dissemos para os nossos filhos, para os nossos amigos, nossos familiares, que nós cremos em Deus. Mas o que que nós queremos dizer com Deus? Essa é uma pergunta que o Castilho faz que, de certa forma, nos desmorona. Que nós falamos, poxa, realmente. Porque nós não sabemos com clareza quem é Deus. Que sentido tem perguntar se alguém acredita nele? Enfim, porque quando nós olhamos para o texto bíblico ali, né, o Castilho vai dizer que existe uma diversidade enorme de concepções sobre Deus, né? Principalmente na questão dos nomes bíblicos do Antigo Testamento e tudo mais, sobre como o povo se dirigia a Deus. Então existe essa incapacidade de nós sabermos sobre Deus na nossa ah, totalidade da nossa compreensão. E isso não é um defeito humano, mas é uma natureza, é uma consequência da própria natureza de Deus.
Por isso que quando nós falamos de Deus, ah, nós não nos relacionamos com ele em si mesmo, mas nós estamos nos relacionando com as representações que nós construímos. E diante disso, por que que o Castilho faz essa crítica, e é muito filosófica, e eu quase fiquei maluco lendo esse capítulo? Porque ele vai dizer o seguinte: ah, existia uma ênfase muito forte da tradição teológica ali da época tentar explicar Deus a partir de conceitos filosóficos. Aí ele vai utilizar ali conceito de Aristóteles, enfim, né? E esse Deus, dentro de um conceito filosófico, é um Deus perfeito, é um Deus imutável, é um Deus absoluto, mas de forma tão transcendente, tão perfeita, entenda o que eu quero dizer? Que se torna um Deus distante, que se torna um Deus ali impassível, um Deus que é indiferente à realidade humana. Obviamente que o problema não é a filosofia em si aqui, mas o fato de que, a pensar Deus a partir desses conceitos filosóficos, nós corremos o risco de interpretar Jesus de uma forma deformada, e aqui acontece uma virada no pensamento do Castilho, que vai acontecer uma inversão fundamental nesse segundo tópico do capítulo, porque ele vai dizer: olha, por que em vez de nós começarmos com um conceito pronto de Deus, por que que nós não olhamos para Jesus? Porque Jesus é a perfeita imagem de Deus. Então, se nós queremos conhecer a Deus, nós queremos ter acesso a Deus, saber como esse ser, né, transcendente, ele age ao longo da história, qual que é o seu caráter, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para os evangelhos. E tendo em mente isso, muda completamente o ponto de partida da cristologia, da forma como nós enxergamos Jesus. Porque para o Castilho não faz sentido começar perguntando se Jesus é Deus. Né? Lembra toda aquela coisa filosófica de nós não sabemos quem é Deus, enfim, para ele é um grande problema isso. Então, a questão central para o Castilho é: se vocês querem saber quem é Deus, olhem para Jesus. Porque em Jesus, se nós queremos saber algo sobre Deus, nós encontramos em Jesus. Porque Jesus, ele revela ali o verdadeiro caráter de Deus. E esse caráter de Deus, que até então, para a filosofia, era inacessível, para os estudos teológicos era inacessível, mas em Jesus nós começamos a ter uma compreensão de como esse Deus ele pode ser. E o Novo Testamento ele acaba apontando exatamente para esse caminho, para essa direção, porque ele apresenta Jesus para nós como verdadeiramente Deus é, e não porque ele é, confirma ensinos ali da época, mas porque ele inaugura uma nova compreensão a partir de então. E para entender o impacto disso, nós temos que lembrar lá do Pagola, lá do curso do ano passado. Nós temos que lembrar do contexto religioso de Jesus, o judaísmo daquela época, onde Jesus nasceu, como se dava a forte ênfase na transcendência de Deus ali para o judeu, um Deus distante, um Deus que era totalmente santo, que não poderia ser acessado, um Deus inacessível, a ponto de que o nome desse Deus para o judeu não pode ser pronunciado. O nome desse Deus não pode sequer ser escrito. E para ter acesso a esse Deus, então nós precisamos de uma mediação. Então havia aquele receio ali no tempo de se aproximar do Santo dos Santos, né? De se aproximar diretamente desse Deus. Então, na concepção do judeu, é um Deus inacessível. Na concepção ali daquela época, falar sobre esse ser transcendente é alguém alguém não, né? É algo que é totalmente aquém da nossa experiência humana. Mas aí vem Jesus e quebra paradigmas.
porque ele transforma esse Deus inacessível em alguém próximo a nós. Ele se dirige a Deus como Pai. E isso não é apenas uma mudança de linguagem bíblica, mas é uma mudança radical na forma de relacionamento entre o Criador e a criatura. Aquele Deus santo, aquele Deus inacessível, poderoso, Jesus ele quebra todos os paradigmas e fala: olha, esse Deus que vocês tanto creem, ele é um Deus próximo. E Jesus vai chamar ele de Abba, papai. E chamar Deus de pai ali, para os judeus é algo assim, gente, heresia das máximas, assim, heresia das maiores possíveis. Porque Jesus está falando: olha, esse Deus implica proximidade. Esse Deus que vocês veem como algo intocável é um Deus íntimo. É alguém que nós devemos confiar. E isso soava como escândalo. Então, o que Jesus, ele não está apenas falando de Deus, Jesus está revelando um Deus próximo. Então, se eu quero saber como é Deus, eu tenho que olhar para Jesus. Eu vejo alguém acessível nos ensinamentos de Jesus, envolvido ali, alguém envolvido com a vida concreta das pessoas. A partir de agora é um Deus que cuida. Eu tenho um Deus que zela. Um Deus que mesmo quando tudo diz que não, Jesus mostra que esse Deus, ele se preocupa com as nossas dores. Esse Deus, ele tem preocupação, esse Deus, gente, que era totalmente intocável. Jesus está mostrando, esse Deus, ele se preocupa com a minha família. Esse Deus, ele se preocupa com os meus filhos, com os meus netos. E essa revelação de Deus em Jesus rompe totalmente com essa imagem de um Deus distante, de um Deus severo, de um Deus indiferente. Então, se eu sei que hoje esse nosso Deus é um Deus acessível, como eu sei disso? Olhando para Jesus, olhando para a forma como Jesus cuida do seu próximo, olhando para a forma como Jesus cuida nos evangelhos dos necessitados, dos afligidos, dos marginalizados. Eu tenho que olhar para esse Deus que aparece na prática de Jesus. E quando eu olho para a prática de Jesus, eu não vejo um Deus violento, eu não vejo um Deus excludente, eu não vejo um Deus frio e indiferente conosco. Pelo contrário, eu vejo um Deus que se aproxima, eu vejo um Deus que acolhe, um Deus que se envolve com a vida humana. Por isso, a primeira grande conclusão de Castilho, né, ao longo do seu livro, ela é decisiva para todo o nosso estudo sobre Jesus daqui em diante. Ele vai dizer: olha, esqueçam esse negócio de nós sabemos quem é Deus, desse quase esse pecado da certeza que nós temos quem é esse Deus. Ele vai dizer, porque se nós vamos com esse pressuposto, com essa certeza de que nós sabemos e dissecamos quem é esse Deus, nós corremos o risco de não compreender quem é Jesus. Ou nós corremos o risco de impedir que Jesus nos revele realmente quem é Deus. Então, como é que eu sei quem é Deus para o Castilho? Olhando para Jesus. Então eu não posso pegar, tentar encaixar Jesus em categorias prévias sobre sobre como a instituição religiosa ao longo dos anos me disse sobre quem é Deus. Então eu preciso olhar para os evangelhos, né? Por meio da vida de Jesus, por meio das palavras de Jesus, por meio da prática de Jesus, e a partir disso então, para o Castilho nós começamos a descobrir um novo modo de compreender Deus. E isso, gente, exige uma abertura da nossa parte. É um exercício, assim, eu digo até que de uma humildade intelectual, né? E, sobretudo, de disposição para rever as nossas próprias certezas. Porque talvez o maior obstáculo para nós compreendermos Jesus não seja não seja a falta de conhecimento, pelo contrário, mas o excesso de certezas que nós temos sobre quem é Deus. Faz sentido para vocês? Ou, sei lá, o Castilho me deixou maluco e eu estou viajando aqui?
Faz sentido, mas me dá. Não é que não sei se me dá uma dúvida, mas não sei se é uma dúvida. Mas digamos que se a gente não tivesse lido o Novo Testamento, que a gente só tivesse o Antigo, esse Deus que é que é revelado em Jesus, ele está presente no Antigo Testamento, ou Sim, não? Por exemplo, quando você fala que é um Deus que cuida, que zela, que preocupa com as nossas dores, ele, esse Deus está lá, apesar de evidente que os textos têm alguns tensionamentos, né? Às vezes a gente vê um Deus um uhum, pouco mais ranzinza, meio rancoroso, outras vezes não, mas de alguma maneira está lá também. sim. É para isso que é para isso que a gente usa a ferramenta, né, ou a teologia bíblica, que vai enxergar a Bíblia como uma unidade literária, né? Que no fim das contas tudo vai apontar para Jesus, né? Para esse Deus amoroso, para a revelação de Deus em Cristo, né? Ah, eu acho que o segredo da teologia bíblica é exatamente esse: olhar para as escrituras como única fonte de revelação. Então, por exemplo, você falou, não, se a gente não tivesse o Novo Testamento, né? Olhar só para o Antigo Testamento, esse Deus se revela, mas não na sua totalidade. Então, a gente precisa do Novo Testamento para ter essa revelação de Deus em Jesus Cristo. Entende? Ou não? Ou faz sentido ou não? Eu Acho que acho que não. faz sentido, sim, porque assim, Deus, a gente conhece Deus lá no Antigo Testamento, né? Ele agindo, né? Ele o tempo todo querendo trazer o homem para perto dele. O homem fugia, Deus preparava alguma coisa, alguma estratégia para trazer sempre o homem. Mas nada como você vê o filho dele fazendo assim, pessoalmente, as coisas, né? Sim. Então, é diferente, porque o ser humano é fraco mesmo, nós somos imperfeitos, muito imperfeitos. Então, uma coisa é você saber que ele faz, outra coisa é você ver ele sabendo. Então, a gente tem aqui no Novo Testamento as coisas que Jesus fazia, né? Tudo que ele fazia, como ele cuidava das pessoas carentes, os leprosos que ele abraçava. Então, os homens em si, eles não faziam isso. E Jesus veio para mostrar quem é Deus, que Deus é assim, Deus é o amor, ama, né? Então ele veio realmente para mostrar quem era o Pai, como o Pai age, como o Pai ama e o que o Pai gosta, né? Eu acho que tem muito sentido o que você está falando, viu? Exatamente, Marisa, exatamente. Eu acho que é isso. Jesus ele vem como o ápice da revelação de Deus, né? Para mostrar quem realmente esse Deus é, né? Esse Deus amoroso, esse Deus cheio de compaixão, né? Jesus ele vem para concretizar essa revelação de Deus, né? Bom, um outro ponto que o Castilho vai trabalhar, ele vai dizer que o Jesus que une foi substituído por um Cristo, no sentido aqui de Deus, né? De olhar só para Jesus como um Deus e não como humano, né? O Jesus que une foi substituído por um Cristo que exclui. E aqui é um ponto particularmente sensível e ao mesmo tempo é bem decisivo para a cristologia que o Castilho ele quer construir, que é essa tensão entre o Jesus histórico, novamente, a importância de nós termos feito lá o curso do Pagola, né? O Jesus humano com o Jesus Deus, né? O Cristo, que historicamente vem sendo utilizado como um discurso de poder, um discurso de exclusão. E aqui ele nos convida a fazer um exercício muito honesto de memória e principalmente de crítica, olhando não apenas mais para os textos bíblicos, mas também para a forma como que a tradição cristã, ao longo da história, ela interpretou e utilizou a figura de Jesus ao longo da história. Ele vai falar, olha, o ponto de partida é muito claro. O Jesus histórico, aquele que viveu na Palestina no século I, esse Jesus ele não foi um agente de exclusão, mas ele foi
um agente ali, um indivíduo, vamos dizer assim, de aproximação. Esse Jesus humano, ele não estabelecia fronteiras rígidas para determinar quem poderia ou não se aproximar de Deus. E muito pelo contrário, né? Basta nós olharmos para os evangelhos, perdão, nós vamos ver como a sua prática era marcada por uma abertura, né? Ele se relacionava com aqueles que, no contexto religioso de sua época, eram considerados impuros, eram inadequados, eram indignos, marginalizados, né? Eram os pagãos, eram os samaritanos, os publicanos, as mulheres marginalizadas, os doentes, os pecadores. Jesus, o Jesus histórico aqui, o Jesus ser humano, ele não está exigindo credenciais religiosas. Ele não pedia adesão prévia a um sistema doutrinário, Ele não perguntava ali de que você é membro de que igreja, né? Fazendo um anacronismo ali. Para ele, ele acolhia todos. Só que ao longo da história, a interpretação que as pessoas faziam desse Jesus, ela se desloca. Ah, a memória desse Jesus ela foi sendo em muitos contextos substituído por uma construção teológica centrada somente na figura de Jesus o Cristo. Essa é uma crítica do Castilho, porque as pessoas vão pegar esse Jesus, aquele Jesus que era acessível, aquele Jesus que cuidava dos pobres, aquele Jesus que cuidava dos marginalizados, e começam a fazer com que esse Jesus fosse ponto de exclusão ali. Eles começam a instrumentalizar esse Jesus para legitimar os seus discursos de poder. Então, o que era originalmente ali uma experiência de encontro entre o humano e o divino, que Jesus, né, esse ápice da revelação de Deus, como nós dissemos, ele começou a se tornar apenas um dogma, um sistema ali de crenças, pegavam os ensinamentos de Jesus e transformavam em normas, em rituais que passaram a funcionar como critérios de inclusão e de exclusão. Então, eles olhavam para Jesus, em vez de ter um movimento de abertura, esse Jesus que acolhe a todos, e começou a ter uma barreira entre os ensinamentos da igreja que foi se formando ao longo da história e quem realmente era Jesus. E principalmente hoje, para os nossos dias, como nós vimos lá no começo da nossa aula, naqueles 3 pontos que o Castilho trabalha, né, com a globalização, com a tecnologia, se intensifica ainda mais esse problema. Porque quando nós temos contato com diferentes culturas, diferentes formas de vida, diferentes religiões, ah, esse discurso sobre Jesus, ele se legitima ainda mais como quem faz quem quem não faz parte do meu grupo. As pessoas agora elas querem ter o direito de dizer quem é cristão e quem não é cristão. E não a partir dos valores bíblicos de Jesus, mas a partir de valores morais que foram definidos. Então, o Castilho ele observa com bastante franqueza, de certa forma, que a própria história do cristianismo ela vai oferecer exemplos concretos de como que a figura de Jesus como Cristo ela foi utilizada para justificar práticas de exclusão, de violência e dominação. Então, ele vai trabalhar com a questão das cruzadas, a Inquisição, as perseguições aos hereges e principalmente o colonialismo religioso, né? Tudo isso em diferentes momentos, em épocas diferentes, foi legitimado em nome daquele que nos evangelhos, para nós, aparece como alguém que acolhe e reconcilia. Mas a igreja, ao longo da história, utiliza isso como fonte de exclusão. E então, essa situação faz com que nós olhemos para isso e automaticamente surge uma pergunta que deveria gerar incômodo aos nossos corações, que é que tipo de estudo de Jesus, né? Que tipo de cristologia que permite que essas práticas sejam justificadas? Porque se uma determinada compreensão de Jesus
conduz à exclusão. Se eu estou falando que o Jesus, que eu creio, conduz à violência ou à desumanização do outro, gente, eu não sei vocês, mas para mim essa compreensão não pode ser fiel ao próprio Jesus dos evangelhos, né? E nesse sentido, gerar uma cristologia excludente não é apenas só inadequada, mas é uma deformação de quem realmente é Jesus. É uma caricatura ali que distorce, que, que acaba borrando a memória realmente de quem foi Jesus e transforma esse Jesus em alguém perigoso. Então, quando a fé cristã ela passa a produzir divisão, ela passa a produzir hostilidade e superioridade moral, então ela deixa de expressar realmente o núcleo do evangelho. Se existe essa divisão, se existe essa separação sistemática, vamos dizer assim, então não é o evangelho que nós vemos nas escrituras. E é importante nós destacarmos que essa crítica ela não é dirigida apenas aos eventos históricos distantes, mas ela também ainda opera nos nossos dias. Sempre que se constrói uma identidade religiosa baseada na oposição ao outro, né? Na necessidade de estabelecer inimigos ou na convicção de possuir de forma exclusiva o acesso a Deus, né? Se alguém, alguma religião específica ou ah, alguma denominação, instituição religiosa que seja específica, dizer que só ela tem acesso ao Deus verdadeiro, né? Só ela compreende e detém o conhecimento desse Deus, então nós estamos de uma forma de se fazer teologia que afasta da prática de Jesus. Porque muitas vezes isso acaba se manifestando de maneira sutil, por meio de discursos que classificam pessoas como menos espirituais, menos salvas, menos próximas de Deus, sempre tentando desqualificar o próximo, né? Só que, novamente, quando nós olhamos para os evangelhos, nós percebemos que a única postura que Jesus realmente exclui são dessas pessoas que são excludentes, vamos dizer assim. Essas pessoas que gostam de excluir. E Jesus exclui essas pessoas e abraça aqueles que são excluídos. Então, eu não sei se faz sentido isso para vocês, mas o Castilho ele vai bater muito nessa tecla, né? E talvez a crítica mais severa dele não é ele dizendo sobre Jesus, né? Que ele vai dizer, olha, a crítica a Jesus mais severa não é dirigida aos considerados pecadores, né? Mas àqueles que, em nome da religião, eles oprimem, eles controlam e estabelecem barreiras. O que Jesus ele está abraçando a todos, menos quem? Menos os fariseus hipócritas, menos aqueles mestres da lei que excluíam as pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estavam utilizando Deus como instrumento de poder, como instrumento de dominação, como um discurso ali de exclusão. Por outro lado, com todos os demais, Jesus demonstrava uma abertura muito grande com essas pessoas. E a prática de Jesus revela um tipo de relação que não depende de mérito prévio, vamos dizer assim, né? De pureza ritual. O Jesus não está buscando ali aqueles perfeitos, não está buscando uma adequação moral. Porque basta olhar a escolha, né, dos seus discípulos. Jesus escolheu Judas, né? Então o critério de Jesus não segue as lógicas convencionais de seleção e exclusão. Então o Castilho ele vai identificar um deslocamento progressivo, como ele vai dizer, que é a centralidade da relação com Jesus, ela foi sendo substituída pela centralidade da salvação. E nós vamos ver isso mais para frente, que é o choque entre as pessoas valorizarem mais a salvação do que Jesus. E mais para frente isso vai fazer sentido para nós.
Então, esse processo ele abre espaço para o surgimento de estruturas de poder religioso, onde hoje as pessoas se dizem falar em nome de Deus, né? E dizem ser as mediadoras exclusivas em nome de Deus, mas na verdade elas utilizam Deus, utilizam o nome de Jesus como fonte de exclusão. Só um minutinho, gente. E ele vai dizer, então, que a partir de tudo isso que as pessoas fazem em nome de Jesus e usando o nome de Deus, vamos dizer assim, ele vai dizer que essa talvez seja uma das mutilações mais profundas sobre quem é Jesus. Porque quando nós usamos Jesus para justificar exclusões, ela acaba, a tradição cristã, ela acaba afastando as pessoas de realmente quem é Deus. Porque em vez de tornar esse Deus que Jesus revela mais próximo, as pessoas olham para esses discursos e tornam Deus mais distante. Então, em vez de produzir e promover o encontro, elas produzem separação. Por isso que para o Castilho é muito caro essa temática de vamos olhar para Jesus como realmente ele é, né? E nós precisamos recuperar essa cristologia, esse estudo sobre Jesus baseado naquilo que os evangelhos nos dizem. Isso não significa relativizar tudo, ou abandonar a identidade cristã, ou olhar para determinados textos bíblicos só, né? Mas repensar esse Jesus a partir do seu núcleo original. A pergunta que precisa orientar essa nossa reflexão não é quem está dentro ou fora, mas como que Jesus se relacionava com as pessoas e o que isso revela sobre Deus. Então, quem define quem pode se assentar à mesa com Cristo não somos nós, mas é Ele. Então, não é alguém que vai pegar o nome de Jesus ou vai usar Jesus como um instrumento ali de legitimação e vai falar: olha, não, você não pode sentar na mesa de Cristo. Não, mas vamos parar, vamos pegar a Bíblia, vamos ver o que Jesus diz sobre isso. Então, o nosso papel é realmente puxar a cadeira para mais pecadores sentarem, né? Nós não ficarmos ali de fiscal da mesa de Jesus. Então, a proposta do Castilho é realmente olhar para Jesus com um olhar nu e cru. Quem realmente Jesus foi? Quem realmente Jesus é para nós hoje? Em vez de olhar para aqueles discursos, para o que as pessoas dizem sobre quem é Jesus, né? Que é baseado na defesa de fronteiras, principalmente das tecnologias hoje, nas bolhas digitais sobre quem dizem que é Jesus. Então, o que o Castilho está nos convidando vamos redescobrir uma fé baseada no encontro realmente de Jesus. Um Jesus que une, ele não pode ser transformado em fundamento para a exclusão. Então, toda a cristologia, todo esse estudo sobre Jesus que produz divisão, ele precisa ser questionada. Ela precisa ser ser colocada ali a fogo mesmo, né, para nós vermos se realmente é ou não é. Então, esse é o critério decisivo para o Castilho. E outro ponto que ele vai falar, que aqui ele trabalha uma crítica muito forte, muito incisiva, é sobre o Deus que Jesus reflete. Não é um Deus que exige sangue e dor. E, e aqui é um ponto bem delicado que nós temos que trabalhar, e eu confesso que eu tive que ler e reler algumas vezes esse capítulo para poder entender ali o que ele gostaria de nos passar com esse capítulo. Porque quando nós falamos sobre o Deus que Jesus reflete, não é um Deus que exige sangue e dor, mexe com a forma como Deus foi construído durante séculos. Como muitos cristãos entenderam a relação entre Deus, Jesus e a salvação.
Se você não leu, eu convido você a ler esse capítulo até o fim dessa semana, para que você entenda a profundidade disso que nós vamos falar agora. E o Castilho ele vai chamar nossa atenção para para o que ele vai chamar de fenômeno recorrente na história, que é como as pessoas ao longo da história usam Deus como justificativa para a violência. Então, por exemplo, quando alguém deseja exercer poder, quando alguém quer dominar territórios, quando alguém quer impor a sua vontade, impor um imperialismo ali, esse projeto por si só aos olhos humanos pode parecer brutal, pode parecer moralmente inaceitável. A gente fala, nossa, gente, que absurdo. Mas a partir do momento que esse mesmo projeto de poder é revestido de uma linguagem religiosa, a pessoa que está fazendo isso disse estar fazendo em nome de Deus, disse estar fazendo isso por uma vontade divina, para defender uma determinada, um determinado estilo e tipo de fé, opa, peraí, isso acaba ganhando uma aparência ali de legitimidade. A violência continua sendo violência, só que agora a pessoa diz que está fazendo em nome de Deus. Então agora isso parece se tornar sagrado. E isso não é algo novo dos nossos dias. É algo que reis fizeram, imperadores, líderes políticos e religiosos ao longo da história. Eles recorreram a Deus para justificar guerras, para justificar perseguições, para justificar dominações e o colonialismo, como nós vimos, o colonialismo europeu sobre a América. Então, o desejo de poder quando ele se veste de linguagem religiosa para se tornar mais aceitável, alguém tem que sofrer, não é verdade? E quem sofre? O povo. E esse problema, o Castilho vai demonstrar que ele se intensifica ainda mais nas religiões monoteístas. Por quê? Porque cada religião monoteísta, e aqui eu estou dizendo cristianismo, islamismo e judaísmo, essas religiões elas afirmam a existência de um único Deus verdadeiro. E isso em si só não é o problema. A questão é quando o que as pessoas fazem com essa afirmação. Porque ela vem acompanhada de uma lógica perigosa. Porque é o seguinte: se só o meu Deus é o verdadeiro, então o do outro é falso. E se o do outro é falso, ele está no erro, então ele precisa ser combatido. Esse irmão, ele precisa ser corrigido. Esse querido, né, do outro lado, ele precisa ser até mesmo eliminado. E a partir daí, o caminho para a intolerância, para o fundamentalismo, né? E em citações, o fundamentalismo ele começa a crescer e a ponto de situações extremas, onde começa a haver o quê? A violência. Então, pensemos no mundo que nós vivemos hoje, né? Um mundo profundamente plural, um mundo em que nós convivemos, como nós já dissemos, com pessoas de diferentes religiões, de diferentes culturas, de diferentes visões de mundo. Quando a religião ela não consegue lidar com essa diversidade, e não só lidar, como ela não consegue aceitar essa diversidade, a religião ela deixa de ser um espaço de sentido e passa a ser então fonte de medo. E começa então a crescer um movimento de rejeição e um movimento de ódio. Por quê? Porque só eu tenho a verdade absoluta. E se só eu tenho a verdade absoluta, eu tenho que combater aqueles que não têm. E isso hoje, de certa forma, ajuda a explicar por que tantas pessoas se afastam da religião. Não é necessariamente porque elas rejeitam a Deus, mas porque elas rejeitam a imagem de Deus que foi associada à violência, a imagem de um Deus que é associado à imposição, que é associado à culpa. E é nesse contexto que o Castilho ele introduz a crítica dele
a ideia de que a igreja construiu um Deus que exige sofrimento para salvar. Então, para ele, quando se afirma que Deus quis a morte violenta de Jesus como condição para perdoar a humanidade, ele vai dizer que está se construindo aqui, ainda que sem nós percebermos, uma imagem de um Deus que sente prazer na dor. O Castilho vai dizer que é como se nós alimentamos esse tipo de discurso, é como se nós precisássemos, como se Deus precisasse de sangue para amar, como se o perdão que vai ser ali em prol do sacrifício de Cristo tivesse condicionado ao sofrimento. E aqui a gente precisa fazer um ajuste muito importante, porque é uma linha muito tênue, né? É uma linha muito fina que o Castilho ele caminha, porque ele não está negando a cruz de Cristo. Isso a gente precisa deixar bem claro. O que o Castilho está nos propondo é uma reinterpretação. A questão não é eliminar a cruz do centro da fé, ponto final. Mas o que o Castilho está nos convidando é o que de fato a cruz de Cristo revela. Para o Castilho, por isso que eu falei, a Jaque até colocou o PDF lá no grupo. Se possível, leiam esse capítulo. E a gente conversa, vocês podem mandar mensagem no grupo, enfim, manda no meu particular. É um capítulo assim bem, bem forte, vamos dizer assim. Então, para o Castilho, a cruz ela não deve ser entendida como aquilo que Deus exigiu, mas como aquilo que Deus assumiu dentro de uma história humana marcada por violência, marcada por injustiça e marcada por rejeição ao bem. Então, para o Castilho, quem leva Jesus à cruz não é Deus. Mas o que que levou Jesus então à cruz? Você pode Foram as repetir essa estruturas parte? humanas. Desculpa. Oi, Alguém quer falar? perdão. Ah, pode Eu, falar, Jaque. professor. Perdão, você pode repetir essa frase novamente? Que Deus não foi uma imposição, não exigiu sobre a cruz, novamente, o início. Ah, tá, tá. O que o Castilho ele está nos dizendo é o seguinte, Jaque. A cruz ela não deve ser entendida como aquilo que Deus exigiu de Jesus, mas como aquilo que esse mesmo Deus assumiu dentro de uma história humana que é marcada por violência, marcada por injustiça, que é marcada por uma rejeição ao bem da humanidade. Então, para o Castilho, quem leva Jesus à cruz não é Deus. Não é Deus que quer esse sofrimento agonizante de Jesus na cruz do Calvário. Mas o que que levou Jesus a esse sofrimento? Foram as estruturas humanas, os políticos, os religiosos da época, as questões sociais, de certa forma. Porque essas estruturas que foram construídas, elas não suportavam o tipo de vida e o discurso que Jesus anunciava. Então, o que ele está dizendo para nós é o seguinte: olha, a cruz não revela um Deus que exige sangue, mas um Deus que ele entra até o fim na realidade do sofrimento humano. Um Deus que, mesmo sabendo dessa maldade, dessas estruturas perversas, esse Deus, ele entra na história por amor às nossas vidas. Eu ia perguntar justamente isso agora. Eu falei assim, como é que fica, gente? Esse Castilho é de rachar a cabeça, viu? Esse Castilho é, Jaque. Meu Deus do céu. Eu pensei que eu ia enlouquecer com Pagola, mas parece que eu vou enlouquecer com Castilho. Desculpa interromper novamente, Não, porque por agora favor, fique à vontade. eu nunca tinha ouvido isso e é muito forte para mim, porque a gente ouve, né? Foi por amor que Deus deu seu filho, levou para a cruz, e isso é muito forte, muito lindo. E quando isso muda, não é que muda, não sei, gente.
É um Parece que choque, né, tirou um pouco Jaque? vamos dizer assim, a gente tirou um pouco do romance da história aí. Eu não sei se é essa a palavra correta, mas eu entendi perfeitamente, mas como fica isso na cabeça, assim, porque eu não estou conseguindo Eu te entendo, ficar Jaque, eu te acompanhando. entendo Agora deu. perfeitamente. Eu te entendo perfeitamente. Para mim também foi. Quando eu digo, eu particularmente digo que aprendo muito também fazendo essas aulas, é justamente isso, porque o que o Castilho fala, ele confronta tudo aquilo que nós ouvimos, toda aquela teologia que foi construída na nossa cabeça ao longo da história. Por isso que eu acho assim, o fato de nós estarmos aqui juntos, reunidos, conversando sobre isso, eu não sei se é libertador ou se é para deixar a gente maluco, eu não sei. Eu sei que o Castilho também tá me deixando assim, meio maluco das Eu ideias. sei que é uma loucura boa, porque assim, é olhar para lugares que eu nunca ouvi falar, gente. Tudo bem que eu sou nova na fé, mas mesmo sendo nova na fé, vem, né? Você ouve desde criança desse Jesus, né? Que o pai entregou seu próprio filho. E só que é muito mais profundo. Ele entregou de certa forma, mas não como uma exigência. O que Castilho está falando é isso, né? Ele vê toda, Exatamente. ele vê toda uma corrupção, ele vê toda uma humanidade corrompida. Gente, não, Exatamente. acho que eu não tenho QI para acompanhar esse curso, mas eu vou até o final, que Deus tenha misericórdia de mim. Fé Assim, eu tenho eu acho bastante, interessante você falar isso, fé eu Jaque. tenho bastante. Agora eu só não sei se eu tenho QI para acompanhar isso. Eu acho interessante a gente falar isso porque, assim, o que nós estamos falando aqui, nós estamos expondo o que o Castilho pensa, tá, gente? Não necessariamente nós devemos aceitar e utilizar isso como verdade absoluta daqui para frente, né? É que a gente está usando o Castilho como base para repensar mesmo a nossa fé. É realmente isso, é colocar, poxa, será que faz sentido ou não? Então, eu acho que esse, é como eu disse, é um exercício intelectual de humildade da nossa parte também, de colocar as nossas certezas, os nossos pressupostos que foram construídos ao longo de anos e anos, ou ao longo do que foi construído ao longo da igreja, né? No Brasil, no mundo, ao longo da história, é colocar isso contra a parede e falar, realmente, será que é isso? Mas não necessariamente a gente precisa aceitar, tá, Jaque? Fica, por favor. É para nós refletirmos, é isso. Acho que é um exercício de reflexão da nossa parte. E utilizando o Castilho aqui como o nosso direcionador. Eu Porque é particularmente isso gostei dessa que história, a viu? Jaque trouxe, assim, porque isso muda Eu gostei. completamente a lógica. Porque o que nos foi imposto ao longo da nossa vida é que Deus exigiu o sacrifício de Jesus. Mas para o Castilho, não. Nós não estamos mais diante de um Deus que pede sacrifício, mas de um Deus que, pelo discurso dele, se solidariza até o extremo diante da maldade humana. E o problema para ele é que, quando a fé é construída sobre a ideia de um Deus que exige dor, né, que exige sacrifício, para ele isso gera uma espiritualidade distorcida, porque o sofrimento, e isso para mim fez sentido, ler isso sobre o que ele está falando, porque trabalhar muito sobre essa lógica do sacrifício de um Deus que é exigidor passa a ser visto como algo, entre aspas, positivo, porque é como se fosse necessário sofrer para agradar a Deus. E isso tem consequência muito concretas e, de certa forma, negativa na vida das pessoas. Porque a fé ela deixa de ser de fonte de vida e passa a ser peso. Porque em vez de libertar, ela começa a aprisionar. Vamos trabalhar um exemplo mais concreto disso para que faça sentido. Ah, vamos ver algumas experiências religiosas de pessoas em que, quando elas estão sofrendo,
elas estão passando por um processo de fidelidade. Pessoas que permanecem em relacionamentos abusivos, seja no casamento, família, ou até mesmo dentro de ambientes religiosos. As pessoas se submetem a isso por quê? Porque elas acreditam que estão carregando a sua própria cruz. Para elas, significam passar ali, serem aprovadas, vamos dizer assim, por Deus. Eu não sei se vocês já ouviram frases do tipo: Deus está vendo a sua dor, né? Continua carregando a sua cruz, aguenta firme isso, né? Sofra com paciência para que no final você tenha a vitória, você vai ser recompensado. Faz sentido isso para vocês? Porque nesse caso, nesses discursos, a fé que deveria proteger e restaurar a dignidade da pessoa, ela acaba sendo usada para manter as pessoas presas em uma situação de dor. Quantas pessoas não cresceram ouvindo isso, né? Ainda que de forma implícita ou explícita mesmo, nos discursos religiosos, que quanto mais sofrem, mais agradam a Deus, né? Que felicidade demais pode ser suspeita, né? Parece que as pessoas pegam que o cristão ele tem que sofrer na vida, cara. Né? Que desfruta, que as pessoas elas não podem serem felizes, né? Não, o cristão tem que sofrer. Para Não, mim essa não faz é lógica, todo né? sentido. Para mim faz todo sentido agora. Assim, muito. Para mim, quando eu falei assim, cai o romantismo, mas no sentido de que é isso que eu sempre tinha essa sensação. Meu Deus, como é que Deus vê Jesus sofrer nessa, nessa totalidade, né? É muito sofrimento, por amor a mim, mas não é só a mim, aí a gente olha o individual, mas porque Deus, quando ele criou o mundo, ele amou mesmo esse mundo assim, para não ser corrompido. Então, isso cai por terra também muitas religiões que ficam usando isso como um modo de opressão. Você tem que sofrer mesmo, você tem que perder Exatamente. tudo para ganhar algo, porque Jesus perdeu tudo, porque o Exigem pai dele sacrifícios, né? colocou na cruz, né? Era você que tinha que estar lá. Não, não era eu, era Jesus. Jesus, né? Toda a história volta para isso. Então, não que tire o peso da gente, mas para mim, assim, Não, eu gostei muito dessa. E pelo contrário, não me tira esse amor por Deus e por Jesus. Aumenta muito mais a nossa responsabilidade de com entender essa certeza. Bíblia, entender esse Jesus e entender o nosso Deus, né? Para mim, né, pelo menos, bagunça a mente, porque eu nunca ouvi nada parecido. Se alguém ouviu Eu aí, confesso que parabéns, também que não, eu nunca já. ouvi. Eu confesso que também não. Mas, como você disse, olhando para essa lógica, quando ele começa a fazer essas aplicações, faz sentido, porque essa lógica, né, que ele critica de um Deus que pede sacrifício, cria uma espécie de relação com Deus baseada no medo, na culpa, na constante sensação de que nós estamos devendo a Deus. Só que na verdade é o contrário, porque em Jesus nós fomos libertos. Jesus nos traz essa libertação. Então, a fé, nessa lógica, deixa de ser fonte de vida e passa a ser peso. Em vez de gerar paz no nosso coração, ela começa a gerar ansiedade. Porque em vez de aproximar-nos de Deus, ela acaba nos afastando. Porque no fundo, ninguém deseja se relacionar com Deus que parece exigir dor para amar. Mas que isso, né? Um Deus que exige sacrifícios constantes, um Deus que quer meu dinheiro, um Deus que quer que eu sofra, um Deus que quer que eu viva num ambiente de violência. Então isso acaba nos afastando de Deus. E é justamente contra esse tipo de distorção que o Castilho está falando, é, falando mal, vamos dizer assim, desse Deus que exige violência, né? Um Deus que exige violência, não, perdão, um Deus que exige sacrifício, um Deus que se relaciona conosco por meio de dor. Porque aí ele volta novamente, acho que assim de maneira magnífica, ele vai falar, porque quando eu olho para Jesus, eu não encontro alguém que impõe sofrimento às pessoas.
muito pelo contrário, eu vejo alguém que busca aproximar o ser humano de Deus, né? Eu encontro alguém que alivia a minha carga. Quando eu olho para Jesus, quando eu vejo os ensinamentos de Jesus, eu encontro alguém que cura feridas e que devolve às pessoas a possibilidade de viver com dignidade, de viver com alegria. Eu olho para esse Jesus e eu encontro misericórdia. Eu olho para esse Jesus e eu vejo um Deus de amor, não no sacrifício pelo sacrifício. Então, no fim, a questão é simples, mas ela é muito profunda e ela acaba dando esse choque na gente. A relação com Deus, ela faz com que nós nos questionemos, né? Será que a relação com Deus ela vai ser construída sobre medo, ou sobre confiança, né? Sobre sofrimento, sobre a vida? Como que deve ser a minha relação com Deus? À luz de Jesus, a resposta ela aponta claramente para uma fé que gera vida, não que gera medo, não que diminui o ser humano ali diante das situações. Então é somente a partir para o Castilho dessa compreensão desse Jesus, dessa cristologia, que que as coisas passam a ter mais sentido no mundo de hoje. Até aqui, ok, gente? Eu sei que, nossa, gente, de verdade, o Castilho tá deixando a gente meio maluco assim. Ô, E eu ô, repito. Gustavo, Oi, pode falar, Paulo. no texto que a gente leu ano passado do Pagola, quando ele está descrevendo a parte de como foi o processo de crucificação de Jesus e depois a ressuscitação, nas notas de rodapé ele menciona exatamente essa questão e ele fala algo mais ou menos assim, que ele não acredita, por exemplo, que um Deus exigiria o sacrifício do seu próprio filho e tal. Tanto é que na época lá na aula eu comentei, falando aquela nota de rodapé me salvou, porque eu sempre tive esse incômodo. Eu nunca, desde quando me entendo por cristão, por evangélico, eu sempre fiquei com esse incômodo. Falei, mas como assim? A gente celebra um Deus que sacrificou o próprio filho, então no Antigo Testamento ele poupa o filho de Abraão, mas o Uhum. próprio filho ele não poupa. Então, né, eu nunca consegui é, é, diri- é, Fechar isso engolir na isso nossa cabeça, né? facilmente. Não me descia. E depois dessas leituras, me faz muito mais sentido. Mas a minha dúvida é o seguinte: essa interpretação de que Deus está exigindo um sacrifício de Jesus, ela é uma interpretação que veio a partir da tradição, ou tem textos, por exemplo, eu lembro dos textos de Paulo, mas eu não me lembro de ter uma referência assim direta do tipo dizendo que Deus exigiu um sacrifício de Jesus. Eu sei que eles mencionam o sacrifício de Jesus, mas não essa exigência por parte de Deus. Então, isso foi uma coisa que foi construída com a tradição, ou tem textos que dão base, por exemplo, para uma interpretação como essa? Paulo, eu não vou saber responder a sua pergunta na totalidade dela. Posso até estudar mais a fundo para poder responder para você depois. Mas essa leitura, se eu não me engano, ela nasce a partir da interpretação das epístolas paulinas, a partir da ênfase nos textos de Paulo. E por que que eu respondo isso para você? Porque essa dúvida também me surgiu e lendo esse capítulo, e eu recorri ao pastor André. E ele falou algo parecido com isso. Então, o que eu vou até buscar mais saber sobre isso e depois eu te mando ou no grupo ou no privado essa resposta mais concreta. Mas de antemão, o que eu digo é que essa leitura sacrificial, né, vamos dizer assim, essa romantização do sacrifício de Cristo, ela foi sendo construída ao longo
da história da igreja a partir de uma leitura dos textos de Paulo. Então, existe uma ênfase muito grande nos textos de Paulo e não sei se eu vou dizer um, um rebaixamento, é uma palavra muito forte, mas ah, colocaram os textos de Paulo no mesmo patamar, vamos dizer assim, no mesmo nível do que os ensinamentos de Jesus, vamos dizer dessa forma. Então, essa ênfase nos textos de Paulo fez com que surgisse essa leitura é, romântica do sacrifício de Cristo, vamos dizer assim. Não sei. Parece que Romanos, né? Fazendo aqui Isso. rapidamente, Romanos 3, 25, 26. Declara que Deus apresentou Jesus como sacrifício de propiciação ou expiação pelo seu sangue, para demonstrar a sua justiça, sendo ele justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, parece que as pessoas se baseiam bastante sobre esse texto. Aí tem Hebreus 10, 10, 4 a 10 também que fala, Isaías 53, 10. Teria que estudar melhor, né? João 3,16 e Uhum. 1 João 4,10. Que as pessoas tiram essa interpretação, não sei se é isso, Sim. como É fala, basicamente isso. É uma dizendo que interpretação que foi sendo construída ao longo da história a partir dessa ênfase dos textos de Paulo, dessa linguagem que Paulo utiliza. Mas isso inicia nos profetas maiores. Isso inicia em Isaías. A referência do madeiro, ela já inicia em Isaías, né? Então, sim, não é só no Novo Testamento. É que, assim, a, eu não sei colocar muito bem, mas onde já começa a se fazer se falar da promessa do Messias, já inicia no Velho Testamento e não no Novo. exatamente em Isaías, ele fala, profetiza que o Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar, indicando que a morte de Jesus fazia parte do plano divino para o sacrifício. sim. Vai comer nosso cérebro, vai comer o nosso cérebro. Vai, gente, vai. Bom, vamos fazer o seguinte, vou pegar essa pergunta, vou levar, né, para o nosso professor de nós todos, Pastor André, e eu vou pedir para ele fazer uma explicação assim, um pouco mais detalhada para a gente sobre isso, né? O André é doutor em teologia, enfim, ele com certeza vai saber responder para nós de maneira mais concreta e eu mando lá no grupo, tá bom? E todos nós vai sanar a dúvida de todos nós acerca disso. Gente, já está caminhando aqui para 9h30. Então vamos só correr aqui para não passar muito do nosso tempo. E por último, então, o Castilho ele vai nos conduzir a um ponto decisivo que eu já disse lá no começo da nossa aula, que é como ele vai trabalhar a relação entre os estudos sobre Jesus, né, e os estudos sobre salvação, ou, em outras palavras, né? Cristologia e soteriologia, em termos simples, né? Quem foi Jesus e para que ele veio? E por Castilho, essas duas dimensões, elas não podem ser separadas. E mais do que isso, a soteriologia, ela depende diretamente da cristologia. Só que o que acontece hoje para o Castilho, né, na opinião dele, existe uma ênfase muito forte somente na salvação. E as pessoas não dão devido importância para os estudos sobre Cristo. Só que para ele, nós só podemos compreender o sentido da salvação se nós compreendemos a vida de Jesus. E isso parece meio óbvio, mas na prática não é assim que acontece, né? Então, falar de Cristo muitas vezes nos coloca em um campo mais abstrato. Quando nós estamos falando de Jesus, o Deus Salvador, né, na questão da soteriologia, parece mais confortável para nós só aceitarmos e ponto final, né?
falar que Jesus é o Salvador, que morreu por nós, que nos redime. Isso traz, de certa forma, uma segurança. Mas quando nós estudamos Jesus, quando nós falar desse Jesus histórico lá do Pagola, nos coloca diante de uma vida concreta que nos desafia, que exige mudança no nosso modo de viver. Porque Jesus não apenas salva, mas ele vai mostrar para nós um novo modo de viver. E esse modo de viver nem sempre é conveniente, nem sempre é confortável. Um exemplo, né? Um exemplo simples. É possível alguém afirmar com convicção que Jesus é Salvador, né? Jesus é o Salvador da minha vida. Mas ao mesmo tempo elas ignoram como Jesus se relacionava com as pessoas, como Jesus levava a sua vida. É possível professar a fé em Jesus, eu sou cristão, coloco lá na minha rede social, né? Cristão. Mas a minha vida não reflete de fato os ensinamentos de Jesus, né? Então, nesse caso, a salvação que nós professamos se torna só uma ideia abstrata e desvinculada da vida concreta de Jesus. E é exatamente essa ruptura que o Castilho está criticando aqui. Ele vai dizer, olha, quando essa soteriologia, né, essa preocupação, essa ênfase somente na salvação, ela se sobrepõe a Jesus, a vida de Jesus, nós perdemos o essencial do Evangelho. Porque o Evangelho não é só uma mensagem sobre como ser salvo, mas sobre como viver. Jesus ele não veio apenas resolver o problema da salvação, mas ele veio mostrar com a sua própria vida o que significa ser plenamente humano diante de Deus. Ele é um modelo de ser humano. Por isso, afirmar que os estudos sobre salvação é complementar, né? Eles complementam com os estudos sobre a cristologia, sobre os estudos sobre Jesus, significa reconhecer que o para que Jesus veio só pode ser entendido a partir de como Jesus viveu. Um complementa o outro. Não existe uma hierarquia do que é mais importante, a salvação, os estudos sobre salvação ou os estudos sobre Jesus. Jesus, ele salva não apenas por aquilo que aconteceu na cruz, mas por toda a sua existência. Então eu preciso olhar para a vida de Jesus. Eu preciso olhar para as escolhas de Jesus, as relações de Jesus, a forma como Jesus enfrentou o sofrimento, a forma como Jesus enfrentou a injustiça. E quando se perde essa conexão, surgem distorções importantes. Aí a figura de Jesus, o Jesus histórico, ele é apenas reduzido a um mediador, né? Ou o Jesus, quando se transforma no Cristo Salvador, é um Salvador, mas que só resolve o problema do pecado, mas a minha vida continua a mesma, não muda a minha forma como eu vivo. Então, nesse caso, o centro da fé deixa de ser o segmento de Jesus. E eu passo somente a aderir no sistema religioso para ser salvo. Mas eu não mudo a minha vida. Eu não mudo a forma como eu levo a minha vida. Então, o fato de que Jesus viveu não me importa. Né? Porque o que eu estou preocupado é só na minha salvação. E isso ajuda a explicar a nós porque, em muitos contextos, há uma certa resistência em falar de Jesus como ser humano. Há uma certa resistência em estudar esse Jesus histórico. Então, diante disso, o Castilho ele propõe um caminho de recuperação desse diálogo. É necessário resgatar o Jesus do Evangelho, os ensinamentos daquele Jesus, como ponto de partida para toda a reflexão cristológica, toda a reflexão soteriológica. Então, se nós queremos estudar as questões de salvação, nós precisamos passar por quem era Jesus. E isso não significa negar a fé em Jesus como Deus, né? Em Jesus o Cristo, mas compreender que o Jesus, o Cristo, só pode ser verdadeiramente entendido a partir dos ensinamentos do Jesus histórico. Separar essas duas dimensões para o Castilho é meio que perder o núcleo, né? É perder
a, a mensagem central do Evangelho. E talvez esse seja, ao mesmo tempo, o ponto mais bonito e o mais exigente de toda a reflexão do Castilho. Porque ele nos tira do conforto das definições dogmáticas, das normas religiosas, né? Daquele discurso lindo sobre salvação. Mas se eu não entendo e não mudo a minha forma de viver como Jesus, de nada adianta. Então, conhecer Jesus nesse sentido não é só acumular informações sobre ele, mas é permitir que a forma como Jesus viveu atravesse a forma como eu levo a minha vida. É deixar que os gestos, né, de Jesus questionem os meus gestos, que as escolhas de Jesus desestabilizem as minhas escolhas, as minhas certezas, que a forma como eu amo, será que reflete a Cristo? E por aí vai. E isso, inevitavelmente, nos transforma. Não por imposição dogmática, não porque eu só quero ser salvo, mas porque eu encontrei realmente Jesus de Nazaré. Os ensinamentos de Jesus não estão me mudando só porque eu estou com pensamento lá na eternidade, enfim, mas porque a forma como esse Jesus viveu transformou tão profundamente e significativamente a minha vida que impacta no aqui e agora. A forma como eu trato o meu próximo, como eu levo a minha vida, como eu trato os marginalizados, os pobres. E, e isso é algo muito desconcertante, porque quando nós olhamos para esse modo que Jesus levava a vida, nós não vemos nada se impondo pela força, né? É algo muito inerente a Jesus. E quando nós nos aproximamos dele, nós vamos percebendo que ser humano pode significar muito mais do que aquilo que nós imaginamos ou da forma como nós levamos a nossa vida. Então, para o Castilho, resgatar esse Jesus do Evangelho é permitir que a fé deixe só de ser esse sistema de segurança, né? Essa garantia que eu tenho num pós-vida e se torne um caminho de vida no presente. Um caminho que não, obviamente, não elimina as dúvidas. A gente sempre vai ter dúvidas acerca disso, mas em Jesus eu tenho sentido nessas dúvidas. Elas fazem sentido. Em Jesus, nós não vamos ter ali, como nós falamos aqui, nós não estamos negando o sofrimento, mas nós estamos passando por eles com esperança. Nós não estamos nos afastando do mundo, mas nós estamos nesse mundo a partir de agora com responsabilidade e compaixão que Jesus nos ensinou. E no fim, talvez para a gente finalizar, a grande questão não seja provar quem Jesus é, mas decidir o que eu faço com aquilo que esse Jesus me revela. Porque se nós levamos realmente Jesus a sério, se nós nos dissemos cristãos, algo em nós precisa mudar, gente. Algo em nós precisa morrer. Não no sentido da dor, né? Mas no sentido de abandonar aquilo que nos desumaniza, para que outra forma de vida possa nascer em nós. E é justamente aí que tudo talvez ganha sentido, porque a fé ela deixa de ser fuga, né? Ah, eu só tô com o pensamento lá no pós-vida, na eternidade. E a fé ela começa a ser vivida no presente. Ela deixa de ser um medo e se torna confiança. Ela deixa de ser um peso, como nós falamos, e se torna uma possibilidade. Porque, no fundo, a pergunta decisiva não é apenas Jesus salva, mas que tipo de humanidade que se torna possível quando eu levo esse Jesus a sério? E talvez a resposta não esteja apenas nas palavras de Jesus, mas na vida dele e na vida de quem decide, ainda que imperfeitamente, obviamente, né? Apesar dos nossos erros, caminhar com ele. Então eu finalizo aqui a nossa aula, me desculpem por ter passado o tempo, com essa citação do Castilho. A cristologia não é apenas saber quem Jesus é um convite irreversível para sermos mais humanos. E aqui eu encerro a minha participação, gente.
Alguma dúvida? Eu sei que dúvida a gente vai ter mesmo. Questionamentos? Algum A vontade de ponto? falar, Eu tô mas já bugando aqui. acabou. Eu tô bugando aqui. Eu tô com tipo aquele meme assim da Nazaré. Ah, é, Aquele. verdade, Roberta. Eu também. Essa é verdade. Tô desse jeito. Mas, mas assim, quando a gente conhece, vive esse Jesus, eu penso assim, que quando você conhece Jesus e realmente entende o que ele quer de nós, e é difícil também entender, mas eu penso mais ou menos dessa forma, não dá para eu ser a mesma pessoa no caso de eu ver o outro e não poder cuidar, porque Sim, Jesus é amor e amor é cuidado, eu penso dessa forma. E é exatamente, isso que Eliane. Deus quer de É nós. constrangedor, né? É, É constrangedor. Conhecer esse Jesus na Professor, em sua. falar em cuidado, E posso falar uma compreender é coisinha? constrangedor. Professor, Desculpa, Jaque, você falou alguma coisa? Me perdoe, eu eu, te é que eu sou interrompi. cuidadeira, mas é por uma causa definitiva, tá? A irmã Eliene é lá do sertão da Bahia e hoje ela está fazendo aniversário. É Oh, uma que irmã muito bênção! querida, que onde eu é, boto um convite, está junto com a gente. E hoje é Parabéns, aniversário obrigada, Eliane. dessa Deus irmã Jaque. abençoe. querida, que a gente ama muito. Amém. E eu quero agradecer pela vida dela, porque ela sempre está onde está falando de Jesus, ela está aqui acompanhando com a gente. E Obrigada, não Jaque. conhecemos ela pessoalmente, mas é como se ela fosse assim, é como se eu conhecesse ela desde criança. A gente olha para ela e vê Jesus. E ela mora num paraíso, gente. Vocês precisam ver o lugar que essa mulher mora. Nunca vou cansar de falar Obrigada, isso. Jaque. Que bênção. Parabéns, Eliane. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração já já para ela aí. A Jaque. Você ora para a gente, Jaque? Já já? Deixa eu só finalizar tudo aqui e você faz uma oração de agradecimento Parabéns, pela vida da Eliane. Deus te Eliane. abençoe. Obrigada. Obrigada, Jaque, pela acolhida, Jaque. Você sabe que você está no meu coração também, né? A gente se tornou irmã de longe, mas somos irmãs, né? Eu acho, e eu sou muito grata a Deus por isso, né? É uma coisa que a rede social nos traz, né? Que a rede social está aí para nos trazer coisas ruins e boas, e a gente tem que saber É, aproveitar, né? Aquele de bom que ela tem, e a gente se unir, mesmo de longe, a gente está próximo, e eu agradeço a todos vocês, e que Deus abençoe a todos nós, né? Que a gente continue com essa fé em Jesus. E com a fé no pensamento em cuidar do outro, que eu acho que é é. isso que é a base de tudo. Amém, Eliane. Amém. Amém. Bom, gente, então, sem me alongar mais aqui, delongar mais, eu vou falar com o André, vou pedir para ele gravar uma explicação assim bem detalhada para nós sobre de onde surgiu essa ênfase, né, no sacrifício de Cristo. Aí eu mando lá no grupo, tá bom? Combinado? Certo, combinado. Bom, então deixa eu finalizar aqui a nossa gravação. Obrigado a todos.